livrinho, sinal verde. A lição número 19, tá? Sinal verde, Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Nos compromissos do trabalho. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas, igualmente, quem recebe deve trabalhar. Isso é uma verdade não só para o trabalho profissional, mas para todo e qualquer trabalho, né? Inclusive para o nosso trabalho espiritual aqui, que apesar de ser um trabalho que ele, dependendo de cada um, vai fazer com que cada um acelere ou não a sua própria reforma íntima, é um trabalho que reflete para todos. Assim, vamos buscar entrar em harmonia e comunicação com o mais alto para pedir e agradecer, para pedir que nos sejam aclarados as mentes e os corações para a compreensão das nossas lições diárias de estudo, para agradecer tudo que temos recebido nessas mesmas lições, nessa harmonia desse grupo maravilhoso, que tão alegre faz com que o estudo seja indispensável para cada um e para todos. Não só para a manutenção e expansão do conhecimento, mas, sobretudo, para a manutenção da alegria íntima de cada um. Porque temos a consciência que nessa horinha, hora e meia que estamos juntos, somos muito felizes e expandimos nossos corações e nossas mentes com o fito de auxiliar a todos à nossa volta, encarnados e desencarnados. Se conosco, Jesus, que essas nossas tardes continuem se repetindo por muito, muito tempo, em teu nome, com a tua graça. Permita, então, que mais uma vez possamos dar por iniciado, em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, dos bondosos mentores e trabalhadores que ombreiam conosco a vida espiritual e, sobretudo, em nome de Deus, mais uma tarde de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, a gente vai tentar. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Sim, está aqui. A gente vai
Ih, gente, ficou um negócio. Eu sou todo enrolado com isso aqui, não é possível. Ah, bom, tá aqui. A gente vai, então, para o capítulo 13, né, do nosso livrinho, livrinho, maneira carinhosa de dizer, porque é um grande livro, né? É a Transição Planetária, e é um capítulo que a gente está assim, recuperando, né? Porque, segundo as verificações do Luciano, ele foi pulado, indevidamente pulado. Então, vamos lá, é o capítulo número 13, Conquistando o Tempo Malbaratado. Vou ver se dá para aumentar mais um pouquinho aqui, que a minha visão não está. Consegui. Vocês estão vendo bem? Alô, gente? Excelente, Marco. Melhor não fica. Está excelente. Então tá. Então vamos lá. Se alguém quiser falar alguma coisa, interrompa, porque eu não estou vendo ninguém. Vamos lá. Com periodicidade, retornávamos à comunidade para o necessário refazimento, prosseguindo no socorro aos irmãos colhidos pela desencarnação, desequipados espiritualmente dos recursos iluminativos. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, para relembrar, né, que nos 2 últimos capítulos, a gente ainda está estudando, nos 2 últimos capítulos, a questão do ocorrido no tsunami, né? No capítulo 11, a gente viu aquela questão daquele rapaz que aliciava as jovens lá e que desencarnou, e que os espíritos lá estavam tentando fazer com que ele desencarnasse também. E então o doutor, esqueci agora o nome do que estava chefiando a equipe lá junto com o Manuel Filomeno de Miranda. Isso, o White. Eles conseguiram liberar a situação, mas o rapaz ia ficar, né, numa situação de vida mais material, mas uma vida mais dura, né, de resgate por ainda alguns anos. No outro capítulo, no seguinte, a gente trata daquela questão da mãezinha que desencarna com o filho no ventre, que afetou o parto ali, e de uma outra mãe depois, logo em seguida também, que desencarna também, com um filho pequenininho também. Né? Então, foram, se eu não me engano, os 2 últimos capítulos que tratavam diretamente da questão do tsunami. A partir desse aí, ele vai tratar mais diretamente da reencarnação de espíritos que vêm de Alcione, né? E de outros locais para, digamos assim, fomentar o trabalho de regeneração na Terra, tá bom? Só e cidades vitimadas. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui pareceu para mim que a minha conexão está instável. Não, está tranquilo, Marcos. Pode seguir em frente. Então tá. Lentamente diminuía o número de cadáveres expostos nas praias e cidades vitimadas pela tragédia coletiva, enquanto se reorganizavam as urbes, cuidando-se da remoção dos destroços e das reconstruções. A paisagem de sofrimento dos sobreviventes era confrangedora, porém a vida, no seu sublime impulso de superar infortúnios, sustentava-os a reedificação da existência. Rapidamente, para nós, passou o período que nos fora reservado para acompanhar os trabalhadores do bem, e deveríamos, Ivon e nós outros, retornar à nossa esfera para outros compromissos que nos aguardavam dentro das linhas direcionadas da conferência do benfeitor que viera da constelação das Pleiades. Como é natural, agradecemos ao Dr. Charles White, né, todo o seu empenho em auxiliar-nos a atender os mecanismos da lei divina, bem como despedimos-nos dos demais amigos tomados por justa emoção. Dr. Charles havia convidado 2 espíritos que vieram da Indonésia a fim de substituir-nos, desde que o árduo trabalho prosseguiria por largo período. Ou seja, eles, o Ivon e o
Miranda, eles estão voltando para a sua cidade, no caso assim, espiritual, né? Porque o tempo de aprendizado, de trabalho deles ali, né, já tinha terminado. Eles observam, inclusive, ele fala ali, né, que as reconstruções, ele dá uma ideia de que, por mais que haja destruição, haja sofrimento, sempre se reconstrói, sempre se volta, né? É da própria natureza, e o ser humano não foge disso, de se reconstruir, de se reerguer. E esse trabalho vai continuar, só que eles têm que passar a partir daí para outras lições, e é o que ele vai passar a relatar daqui para frente. No dia do nosso retorno, o sol enriquecia a região com seus raios abençoados e a paisagem continuava apresentando as marcas irremovíveis do tsunami devastador. Quando tomamos o veículo que nos conduziria ao lar, pudemos ver, à distância, a imensa região envolta em sombras densas, nas quais, vez que outra, brilhavam luzes, representando os obreiros da caridade em sua faina de aplicar os tesouros do bem em favor dos famintos de conhecimento e de harmonia pessoal. Conduzíamos novas experiências que nos haviam surpreendido pela sua originalidade, já que antes nunca tivéramos ocasião de elaborar nesse tipo de socorro. Deixa eu levantar um pouquinho mais isso aqui agora. Sim. Impressionava-me o milagre da vida que reverdece as áreas mortas na canícula do verão, enfloresce os ramos secos e quebradiços dos vegetais. Quando chega a primavera, reanima os corações desfalecidos na luta desigual, faculta aprimoramento interior. É aquilo que eu falei, né? Ele está falando ali na canícula, ou seja, no verão mais árduo, mais quente, né? Onde ele está fazendo essa comparação, né? Que a natureza é assim, né? Há aquele época de florescer, há a época também onde tudo parece morrer, tudo parece ser destruído, né? Pelos temporais, pelo sol árduo do verão, mas depois volta a florescer tudo. E assim é. E também com as construções humanas, né? Vez por outra, há os abalos, há os baques, mas a lei do progresso faz com que tudo vá se voltando à forma anterior e até aprimorando, que é o objetivo. Vamos lá. Triunfa sobre todas as conjunturas aparentemente destrutivas, apontando o rumo da imortalidade como a própria vitória suprema da existência humana. É o que a gente acabou de comentar, né? Ou seja, sempre vai progredir, sempre que há esse tipo de coisas, depois há uma reformulação do quadro e o progresso se faz. Chegando à nossa comunidade, fomos recebidos carinhosamente pelos amigos da convivência diária e, após nos alojarmos em nossos domicílios, para onde nos acompanharam, solicitaram-nos notícias da azáfama da caridade entre os irmãos infelizes da Indonésia. Ou seja, lá do outro lado, o pessoal também fica ansioso, né, por notícias do que está acontecendo. Como é que estava o trabalho lá? O que aconteceu? O que vocês fizeram? Né? Acontece isso, essa expectativa. E eles lá contaram para eles. Na medida do possível, narramos as experiências edificantes e as lições absorvidas, especialmente em torno da fraternidade entre espíritos aclimados a credos religiosos diferentes, porém unidos pelo mesmo sentimento de amor, de compaixão e de caridade. Eu fiz questão de botar isso aqui frisado, justamente para a gente lembrar disso, né? Que lá, nos capítulos anteriores, ele já relata isso. Havia espíritos, né, de vários credos religiosos, todos trabalhando junto, com socorro. Não há nenhuma separação. Há a vontade de fazer o bem, de auxiliar quem está necessitando. A caridade não vê rótulo. Ela não rotula as pessoas. O dever de fazer o bem
ele é maior, ele brota no coração. Quando a gente percebe alguém em sofrimento, não se tem que perguntar a que credo ou não ele pertence. Vamos lá, pode ajudar? Ajuda, faz a sua parte. E virou, mexeu, os espíritos dão esse conselho para a gente. Realmente descobrimos a solidariedade que deve viger entre muçulmanos e judeus, católicos e protestantes, espíritas e demais crentes, ou mesmo não crentes, o que nos ensejou inefável alegria interior, redescobrindo a sabedoria divina em tudo pulsante, assim como o poder da solidariedade fraternal, que não submete aos caprichos rigorosos do ego apaixonado. Isso aqui, graças a Deus, no Brasil, a gente não sente muito, né? Em outros países do mundo, esse sectarismo religioso é terrível, né? Nós vemos as guerras religiosas aí, o pessoal se matando. Aqui no Brasil, como eu vi numa entrevista semana passada, que me mandaram no WhatsApp, estou tentando lembrar quem foi. Sim, foi aquele Dan Stubart. Ele estava falando, né? Se eu não me engano, ele é de descendência judia. E em determinado, ele estava contando a história da família dele, em determinado momento ele falou que aqui no Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde você tem um árabe e um judeu sentados juntos batendo papo. E a gente vai ali no Saara, ali no centro da cidade, e vê isso. Na hora do almoço, eles conversando, brincando um com o outro, encarnando um no outro, né? E nós aqui, católicos e tudo mais, todo mundo junto. O que é uma vantagem para a gente que a gente não percebe de forma tão dura esse sectarismo religioso, em que pese que alguns dos nossos irmãos já tentaram, né? Estão ainda fazendo esse tipo de coisa, destruindo altares, destruindo coisas das outras religiões. Mas isso aí, graças a Deus, é um número muito mínimo e eu acredito que aqui no Brasil isso não vai para frente, não. Em nossa comunidade, estagiavam periodicamente espíritos de diversas procedências, trabalhando conosco sob o clarão do pensamento de Jesus e de Allan Kardec, superando os impedimentos dogmáticos das suas crenças antigas e adaptando-se ao padrão universal, distante de siglas e terminologias, mas sempre idênticas pelos objetivos elevados e as propostas libertadoras. E aí a gente lembra mais uma vez que Kardec diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas do futuro das religiões. Porque é a pregação do amor, da caridade. No fundo, é o amar ao próximo como a si mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Todo o resto dá para se reconciliar. A base tem que ser isso, o mandamento maior. Embora Ivon Costa residisse em outra colônia, situada sobre a região do Brasil Central, com sede sobre as formosas montanhas de Minas Gerais, convidei-o a permanecer em nosso lar. Quando ele fala nosso lar, ele está em minúsculo, porque não é a colônia nosso lar, não, tá? É nosso lar, o lugar onde ele está lá, a casa dele no plano espiritual. Pelo período intermediário entre aquele e os próximos dias, quando retornaríamos à Terra, dando prosseguimento aos compromissos aceitos. Compreensivelmente, o intercâmbio entre as colônias espirituais é constante e natural, qual acontece na Terra entre as diferentes comunidades que se sustentam e confraternizam. Era o que a gente está falando das viagens, né? Lá também tem as viagens, as excursões entre umas colônias e outras. Embora cada qual possua as suas próprias e específicas características, todas operam em favor do desenvolvimento moral dos seus habitantes desencarnados, preparando-os para os cometimentos futuros nas reencarnações abençoadas. Ou seja, o trabalho é o mesmo, né? Concluído o labor com o Dr. Charles White, faríamos parte, dentro de 2 dias, de um novo empreendimento, cujo mentor ainda ignorávamos, apesar de informados que fôramos convidados a fazer parte de novo grupo de trabalhadores espirituais.
O repouso, para nós, é constituído pela renovação das energias para aplicações edificantes, revitalizando-nos e auxiliando-nos a melhor entender cada vez mais as lições da vida, ampliando os nossos horizontes de serviço ao próximo, no que redunda serviço a nós mesmos. Ele está falando aí que não precisa de muito tempo de repouso, é por isso que ele diz, em 2 dias, eles já estariam em outra missão de aprendizado e trabalho. Né? Ou seja, eles se reparam, o espírito, né? Busca aurir também uma reparação das energias, né? Nessa própria renovação da energia, da satisfação de ter trabalhado numa coisa boa, de ter aprendido. Né? Então, o repouso, digamos assim, entre aspas, físico, para eles é mínimo. Não precisam de um repouso tão largo quanto nós precisamos aqui na Terra, de 7, 8 horas de sono a cada dia. Eles lá não precisam disso. O repouso é muito menor, o físico. Se repousa mentalmente fazendo alguma coisa que lhe apraz e que, ao mesmo tempo, é útil. Desse modo, é um pouco diferente o repouso vivenciado pelos espíritos em relação àquele de que têm necessidade os encarnados, que também se renovam, readquirindo forças e equilíbrio para os compromissos da evolução dentro dos padrões orgânicos em que estagiam. A vida não cessa de vibrar. O que se acontecesse, reduziria tudo ao caos do princípio. Ou seja, nunca para, né? Oi? Oi? Esse repouso não é igual para todas as classes, todas as coisas. É nessa posição aqui que eles já são um pouquinho mais preparados, não é isso? Sim, Raquel, foi bom até você tocar nesse assunto, né? Porque a gente vê nas obras de André, quem viu o filme, vê que na hora que André está lá querendo continuar o trabalho, Narcisa diz para ele que ele tinha que descansar. Mas ela mesmo não descansava, porque ela estava num patamar maior que ela não precisava de tanto repouso. E aí tem algum lugar na obra onde eles falam dos ministros, que o repouso deles é menor ainda. Ou seja, quanto mais evoluído esse espírito, mais ele consegue aurir energias sem precisar de um repouso, assim, vamos dizer, material. Não é material, né? Mas é uma coisa assim, vamos dizer assim, um repouso para o perispírito. Porque eles conseguem aurir energia da própria espiritualidade, da própria natureza, do próprio local onde eles estão, no próprio trabalho. Mal comparando, é como se fossem esses motores que eles estão fazendo agora, os carros que estão fazendo motor elétrico, que ele vai acelerando, vai gastando energia. Quando ele pisa no freio, ele repõe um pouco de energia. Então, ou seja, isso. Mesmo sem parar o motor, ele está se reenergizando. Ou seja, o espírito evoluído ele faz isso, ele consegue se reenergizar durante o próprio trabalho. Então, ele não tem necessidade. Agora, espíritos mais grosseiros, tem. Não é? Mesmo desencarnado, espírito mais grosseiro tem necessidade ainda de um repouso maior. Então, isso é realmente muito relativo. Então, para a gente, é bom que a gente compreenda isso e tente se esforçar para, quando chegar a nossa vez de estarmos lá, a gente está um pouquinho mais, menos necessitado desse repouso físico também. Né? Isso vai de acordo com a nossa conseguir nossa elevação. É necessário, portanto, agir, conquistar o tempo anteriormente malbaratado nos comportamentos equivocados, nas lutas do egoísmo, na incessante busca do prazer. Ou seja, não teve tempo perdido. Ele não diz perdido, ele diz tempo malbaratado. Nós agimos mal, né? Principalmente durante o início da nossa evolução, onde a gente desperdiça o tempo fazendo coisas que a gente não precisava ou até não devia estar fazendo. Mas tem a época onde a gente vai, através do próprio trabalho, através do próprio estudo, do aprendizado, né, corrigir isso, conquistar esse tempo.
recuperar esse tempo através de muito trabalho, de muito estudo, e isso não é penoso. Né? A gente vê nos relatos de André, nos relatos de Manuel Filomeno de Miranda, nos relatos de todos esses espíritos que nos trazem lá, que não é penoso esse trabalho. Eles fazem com amor. E quanto mais faz, mais dá vontade de fazer. Então, é uma maneira de realmente recuperar o tempo que se perdeu. É aquele negócio que eu digo sempre da música que antigamente tocava, acho que era Jorge Maltner, que falava: se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Ou seja, se a gente soubesse como é bom, né, ser bom, como é bom trabalhar no bem, como traz essa energia, a gente não tinha perdido tanto tempo no passado fazendo besteira. Não é? Agora que a gente está começando a aprender isso, agora que a gente está começando a se movimentar nesse campo. Né? Eu não sei se alguma encarnação atrás já começamos a fazer isso, mas nessa a gente já está começando. No meu modo de entender, no meu caso particular, ainda muito timidamente, mas estou gostando do que eu estou vendo. E agora eu sei que o caminho é para frente. Voltar não volta mais. De alguma forma, aguardávamos o momento de conhecer detalhes da nova programação com alguma ansiedade. O êxito resultante do cometimento concluído estimulava-nos a aguardar novos desafios com alegria e gratidão aos céus. É o que eu acabei de falar, né? Quanto mais você faz, mais você fica feliz, e com esse êxito, quanto mais você quer fazer. Aqueles que pensam que após a morte os justos repousam equivocam-se, porquanto em todo o universo vigora somente a lei da ação e da edificação. Portanto, quem estiver no curso para aprender harpa, pode largar, meu filho, porque não vai ficar lá em cima tocando harpa. Não tem aquela de ficar na nuvem tocando harpa o dia inteiro. Pode até aprender a tocar harpa, mas não vai ficar tocando o dia inteiro, não. Nesse ínterim, tomamos conhecimento de que a caravana de serviços aos irmãos do orbe terrestre seria expressiva em qualidade e em quantidade de membros, dividida em vários grupos que atuariam em diferentes locais, sendo presidida pelo sábio geneticista Dr. Artêmio Guimarães. Esse vai ser o novo mentor do grupo deles. Conhecia-lhe um pouco da história fascinante que o projetara a condição de chefe do Departamento de Reencarnações em nossa colônia Redenção. Está aí, eu tinha esquecido o nome da colônia, é essa. Colônia Redenção é onde habita o Manuel Filomeno de Miranda. Tá? O eminente espírito encontrava-se desencarnado fazia aproximadamente 30 anos, após laboriosa existência missionária no Brasil. Reencarnara-se com a missão de envidar todos os esforços, utilizando os mecanismos de preservação da vida, havendo dedicado os seus empenhos em favor da saudável reprodução humana. Havendo renascido em lar modesto, a fim de conhecer as dificuldades e vencê-las desde cedo, na cidade do Rio de Janeiro, muito jovem ainda, revelou as aptidões superiores conduzidas do mundo espiritual. Criança vivaz e simpática, inteligente e generosa, tornou-se jovem, responsável e estudioso, auxiliando a mãezinha viúva, lutadora de grande envergadura, que se comprometera a recebê-lo nos braços afetuosos, enquanto simultaneamente frequentava a escola noturna. Ou seja, essa senhora, esse espírito que o recebeu, também já era um espírito, né, voltado a essa questão da responsabilidade do trabalho. E a gente vê que, nos relatos, de forma geral, nenhum desses espíritos que nos trazem lições, nenhum deles teve vidinha fácil, não. A vida deles sempre foi bem cheia de lutas, onde eles mostram o valor que têm, que conseguiram vencer a si próprios, vencendo as dificuldades plantadas, por assim dizer, entre aspas, ao seu redor, as dificuldades da vida. Vamos lá. Com sacrifícios hercúleos, venceu as peripécias da juventude,
mantendo-se fiel aos postulados do dever, superando as condições ambientais agressivas e perturbadoras, abraçando o anelo de salvar as vidas ainda em formação, lutando com denodo contra qualquer forma de aborto criminoso. Esse fato ele já abraçava isso desde o início da carreira dele na medicina, né? A ideia dele já era da preservação da vida. Para melhor desincumbir-se do futuro ministério, transferiu-se para a cidade de São Paulo. Após a desencarnação da mãezinha, vitimada pela tuberculose, defluente da debilidade orgânica e da deficiente alimentação, passando a trabalhar com mais empenho até conseguir adentrar-se na famosa universidade daquela cidade, ou seja, a Universidade de São Paulo, que passou a frequentar com espírito combativo e tenacidade. Havendo se identificado com os nobres mestres de medicina, verdadeiros apóstolos que têm passado pelo augusto educandário de muitas gerações de cientistas e profissionais honoráveis, dedicou-se ao estudo da biologia e da embriologia, integrando-se no grupo de afeiçoados à nascente engenharia genética. Isso aí deve ter sido lá pelo final dos anos 50, início dos anos 60. Marcos. Oi. É embriogenia. Eu falei o quê? Embriologia. Eu nem me toquei, tá certo. Eu ia falar. Bom, os dois termos existem, né? Embriologia é o estudo, né? E embriogenia é o trabalho da criação ali do embrião perfeito, não é isso? Isso. Pena que o Leonardo não está aí para me corrigir, mas eu acho que é isso. Dos embriões, né? Provavelmente. Isso. Então, vamos lá. Conseguindo... Eu fiz de propósito. Foi só para ver se você estava prestando atenção. Eu tinha um professor que fazia isso. Conseguindo por justos méritos, após a diplomação de médico, uma bolsa de estudo em destacada universidade americana do Norte, vinculou-se ao fechado círculo de pesquisadores dos anovulatórios dos métodos de contracepção que iriam contribuir, conforme tem acontecido, para a drástica diminuição do hediondo crime do abortamento. O que é isso? Anovulatório é um ciclo menstrual onde a mulher não ovula. Ou seja, se não tem óvulo, não pode haver fecundação. Então, pelo que a gente entende, né, os anticoncepcionais eles trabalham fazendo com que haja esses ciclos sem ovulação. Porque se há uma ovulação e há uma fecundação e você, a partir dali, você interrompe isso, é abortamento. Tá? Por isso que eu já ouvi alguns médicos falando que o DIU, por exemplo, é um contraceptivo abortivo, que ele não impede a fecundação, ele impede que o óvulo se fixe. Se o óvulo já está fecundado e não se fixa, então é uma espécie de abortamento. Mas vamos lá, vamos voltar ao estudo. Oi. Esse aspecto aí também me chama a atenção, porque é um dos métodos, né, contraceptivo, é a pílula. E ela contribuiu para diminuir também os casos de aborto. É isso. O que ele vem falando aqui justamente é isso, Raquel. Vou ler pedacinho de novo. Para deixar bem claro, porque a pílula fica sendo muito condenada o tempo inteiro. Não. E ela traz aí, ela nessa fala, traz um olhar também assim, olha, pode ser maléfico, pode trazer questões que precisam ainda de ética ou de cuidados também na área
física, mas tem um aspecto que precisa ser visto como contributivo para a diminuição dos casos de aborto, né? Perfeito. Raquel, você hoje está sendo meu anjo da guarda. O que eu tinha preparado para falar isso, esqueci. Inclusive, trazer para vocês aqui, que quem não viu, procure ver a entrevista no Pinga Fogo, o Chico respondendo essa pergunta. Ele fala justamente isso, que com essas palavras mais ou menos que você falou, que o contraceptivo, a pílula, né, ele vem justamente para diminuir. E é o que está escrito aqui, ó. Vinculou-se ao fechado ciclo de pesquisadores dos anovulatórios, né, dos métodos de contracepção. Ou seja, aqui ele falou de uma maneira floreada, mas ele está querendo falar justamente aqui mesmo da pílula, que impede a ovulação. A pílula é um impedimento à ovulação que que iria contribuir conforme tem acontecido a drástica diminuição do hediondo crime do aborto. Porque antigamente, antes de existir a pílula, não tinha como. Era só o preservativo, né? A chamada camisinha. Ou o coito interrompido, que não funciona. Então, era aborto para tudo quanto é lado. Depois da pílula, diminuiu bastante a questão do aborto. Vamos lá. Com plena integração nas pesquisas, tornou-se considerado cientista nessa área, com os seus colegas, logrando ampliar os conhecimentos em torno da fecundação humana. Com o avanço da ótica e da tecnologia em torno da fabricação dos microscópios, especialmente eletrônicos, pôde adentrar-se na compreensão do milagre da fecundação humana. Aquele videozinho, a gente viu isso aí essa semana em algum lugar, do videozinho. Foi o Nápio que mostrou, não é? O videozinho onde mostra lá o momento que o esperma entra no óvulo, penetra no óvulo. Né? Faça um esforçozinho de memória. Isso só se conseguiu ver a partir do microscópio eletrônico. Selecionando óvulos e espermatozoides em tentativas do que seria o futuro seria no futuro a grandiosa realização da fertilização in vitro, da inseminação artificial, facultando a milhares de pessoas a oportunidade anelada de conseguir a procriação. E naquele capítulo mais à frente, que também fui eu que fiz, né, ele vai falar justamente sobre isso, né, dos preparos na escolha do espermatozoide e do óvulo. Mas vamos fazer de conta que a gente ainda não viu aquilo e vamos continuar nesse aqui. À medida que ocorria maior conscientização da sociedade em torno do uso dos anticonceptivos, lutando contra o fanatismo de alguns segmentos religiosos intolerantes, isso era muito comum. E foi por isso que, na época do Pinga Fogo, fizeram a pergunta ao Chico, porque era um negócio, a igreja condenava o uso da pílula, não sei o quê, era um negócio absurdo. Tá? Vejam lá o Pinga Fogo, vocês vão ter noção do que ele fala isso aqui. Lutando contra o fanatismo de alguns segmentos religiosos intolerantes, tomou conhecimento dos estudos profundos em torno do DNA e da provável futura decodificação do genoma humano, que não teve oportunidade de ver concluído esse extraordinário projeto, cujo primeiro rascunho foi apresentado ao mundo por primeira vez em junho do ano 2000 e confirmado mais tarde em abril de 2003, por ocasião da comemoração dos 50 anos da descoberta da dupla hélice do DNA pelo cientista James Watson e Francis Crick. Desencarnou como um justo, de certo modo, de exaustão decorrente dos trabalhos severos e contínuos, vitimado por uma parada cardíaca que não lhe conseguiu encerrar a audaciosa carreira científica, prosseguindo-a na espiritualidade quando retornou. E olha aí a diferença
de você desencarnar por uma exaustão do corpo provocada pelo trabalho no bem e a diferença de você desencarnar por uma exaustão do corpo provocada por excesso de desgaste com frivolidades, com vícios, né? Com frivolidades, com vícios, você chega lá do outro lado sendo chamado de suicida. E nesse caso dele, desencarnou como um justo. E logo, proximamente, deve ter se recuperado rapidamente e já foi integrado aos estudos e ao trabalho do outro lado. Então, posso fazer uma observação pequena? Sim. É interessante esse último parágrafo que você leu, a gente está estudando junto com você, quando Manuel nos diz que ele não conseguiu encerrar a audaciosa carreira científica, ele não conseguiu, embora possivelmente estivesse dentro da sua programação reencarnatória, prosseguindo na espiritualidade quando retornou. O que não significa que ele encerrou permanentemente a carreira dele enquanto cientista. Aqui nós temos um cenário do plano espiritual, mas essa ânsia de trazer à humanidade avanços científicos, isso nos faz pensar, até nós encontramos eco, obviamente, na doutrina espírita, que ele pode vir a reencarnar no planeta continuando na mesma profissão enquanto cientista, certamente, sem dúvida, para avançar ainda mais nas pesquisas do DNA. Sem dúvida, certamente. Obrigado. Isso aí é uma coisa que ele deve estar continuando, preparando lá para voltar e continuar essa obra. Pegar da onde alguém que está fazendo agora e que provavelmente ele está lá nessa equipe ajudando e inspirando, e daí para frente, quando ele voltar, ele já pega mais para adiantar mais ainda. Esse trabalho continua, não tem solução de continuidade. O trabalho vai sempre. Sim, um exemplo, para a gente fechar a fala rapidinho, exemplo clássico contemporâneo, digamos assim, uma redundância, mas é um fato. Qualquer um pode acessar o YouTube e ver lá essas crianças virtuosas que sentam ao piano, sentam ao sintetizador, sabe? E que conduzem, inclusive, orquestras de 4, 5 anos. É impressionante o talento dessas que nunca estudaram, vamos dizer de passagem, né? Então, isso fica claro, né? E é incontestável a prerrogativa da reencarnação. Então, é só para fazer um alinhamento com essa questão do doutor Charles, né? Charles? Não, esse é eu sou terrível para nomes, eu esqueci. É o nome... É o Artênio. Artênio Guimarães. Isso. Eu sou terrível para nome. Eu estou lendo aqui e eu esqueço o nome da criatura. Mas vamos lá. Deixou viúva uma dedicada companheira, também médica, estudiosa e trabalhadora na área da infectologia, assim como 2 filhos adultos. Considerado um triunfador na missão abraçada, hoje é tido entre nós como respeitável apóstolo no campo da fecundação humana, especialista em reencarnações. E é por isso que ele vai chefiar esse trabalho que o Manuel vai relatar daqui para frente nos outros capítulos, né? Seria sob o comando desse eminente espírito que aproximadamente 500 obreiros, olha só, não é pouca gente não, 500 obreiros retornaríamos ao amado planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades, na tarefa sublime de ajudar a Terra a alcançar o patamar de mundo de regeneração. É certo que outras equipes já nos haviam precedido para esse mistério. Muitas outras conquistariam diferentes países do orbe e, mesmo nas terras abençoadas do Cruzeiro, incontáveis laboriosos servidores de Jesus cuidariam de realizar atividades semelhantes. Só para... A gente deixou aqui meio grifado, só para chamar a atenção de vocês, mas dispensa muitos comentários. A gente já vem comentando isso sobre algum tempo. Nós éramos apenas um ensaio em experiência profícua, quase nada, embora portadores de significado espiritual.
Os responsáveis pelos diversos grupos vinham há mais de um decênio planejando em nossa colônia, assim como em muitas outras, desde que o projeto era internacional e sem limites, programas cuidadosos a fim de que os espíritos abençoados pudessem encontrar os recursos hábeis para os seus ministérios nos dias próximos do futuro. A gente está vendo agora, né, esse livro aqui, da época de 2010, a gente pode botar isso aqui, deve ter sido começado a escrever no início da década de 90, por aí e tal. Ele fala em um decênio antes, quer dizer, esse planejamento é longo. E a gente está vendo agora, você bota lá no YouTube, né, e a gente está vendo espíritos jovens no movimento espírita, né, como aí oh, meu Deus, eu esqueci o nome dos garotos. Tem 2 garotos, pelo menos, que estão Vinícius fazendo... Lara. Oi? Vinícius Lara. Mas tem mais. Tem um que... O Haroldo Dutra é novo O também. Haroldo Dutra já é madurinho, mas tem um outro... Tem uns outros mais novos. Tem um até que chamam ele de menino. Não é o É garoto também, a carinha dele é 16, 17 anos no máximo. E o menino, ele sabe tudo. Então, mas tudo bem, não vamos perder muito tempo com isso, senão daqui a pouco a gente não tem tempo. E não só assim, porque eu vi outro dia uma entrevista do Trigueiro com um rapaz também, garoto novo também, né, do protestantismo, do evangelho, também com uma clareza de limites, com uma abertura mental absurda. Quer dizer, então eles estão chegando... Oi? Henrique Vieira. Isso, esse também. Quer dizer, então, eles estão vindo com uma abertura mental que é para promover mesmo o crescimento do orbe terreno. Não é essa de que vai ser só no meio espírito, não. Vai ser em tudo quanto é lugar. Eles estão chegando com força. E esse planejamento já é antigo. Tá? A gente está tendo oportunidade, nós já estamos chegando no inverno da vida, estamos tendo oportunidade de ver a chegada deles de perto, de sentir a chegada deles de perto. De ficar muito feliz, porque se nos for dada a honra de voltar para cá, a gente vai ter esses caras como nossos tutores. A gente vai ter eles como aqueles que a gente vai poder se espelhar para seguir. Porque eles vão crescer. Sem dúvida, eles vão crescer muito. Arthur Valadares, isso. Eu estava tentando lembrar do Arthur Valadares. Isso. E depois eu ainda me lembro do nome do outro. Daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. Foi, portanto, com a emulação de felicidade superior, que na noite estabelecida para o primeiro contato, rumamos, Ivon e nós outros, na direção do templo ecumênico. E ele aqui está sempre reforçando isso, né? Essa questão de várias religiões, da questão ecumenista. É bom ter isso em mente. A gente não deixar formar na cabeça da gente, no coração da gente, nenhuma ideia de sectarismo, nenhuma ideia de que o espiritismo é melhor do que nada. A gente está no mesmo barco. Vamos aprender a remar juntos. Já referido anteriormente, o templo ecumênico já referido anteriormente, onde nos reunimos a fim de nos encontrarmos para conhecer as diretrizes seguras e elaboradas para o novo programa especial. Às 19h30, dirigimos-nos a um recinto de menores proporções do que o anterior, fazendo-nos recordar um anfiteatro grego, coberto por uma substância transparente que nos permitia ver a noite esplendorosa, com os seus crisântemos estelares oscilando ao longe. As estrelinhas, né? Ele é muito poético. Aquelas estrelinhas piscando ao longe. Suave melodia que se exteriorizava do órgão repletava o ambiente com harmonia musical. Os convidados especiais, aqueles que participariam do inusitado evento, joviais e encantadores, lotavam o auditório. À hora estabelecida, tivemos o imenso prazer de ver adentrar-se o governador da nossa colônia, acompanhado por outros administradores dos diferentes setores, que foram conduzidos, respectivamente, à mesa diretora e às cadeiras reservadas à frente. Criada por abnegados servidores de Jesus, sob os auspícios de Francisco de Assis,
nossa colônia alberga uma considerável população de espíritos que viveram no Brasil e alguns outros originários da cultura francesa que se fixaram no solo auriverde nas mais recentes existências. Todos quantos nos encontrávamos no auditório, com algumas exceções, havíamos militado quando na terra, nas hostes de O Consolador, conforme a revelação espírita, sendo que outros, embora sem o conhecimento da doutrina apresentada por Allan Kardec, em razão dos seus atos, poderiam ser considerados, conforme os denominara o codificador, como espíritas pelo coração. O mestre de cerimônias era o espírito José Lopes Neto, que se encontrava envolto por tênue e brilhante claridade opalina que lhe traduzia a elevação intelecto-moral. Aqui tem uma nota explicando quem foi José Lopes Neto, que nasceu em 1882, na capital do Paraná, Curitiba, e era filho de Genésio Lopes e Clara Lopes, com apenas 22 anos, em 11 de novembro de 1904, foi conduzido ao cargo de segundo secretário da diretoria da Federação Espírita do Paraná e desencarnou aos 35 anos, após haver desempenhado papel de grande relevância na Federação Espírita do Paraná, tendo exercido vários cargos de diretoria: médio-vidente, sonambúrico, psicógrafo, audiente, orador vibrante e vibrátil. Segundo o Dr. Lins de Vasconcelos, foi verdadeiramente um espírita cristão. Só para lembrar aqui que a Federação Espírita do Paraná é muito forte até hoje. É dela que eu mando para vocês todo dia aquele momento espírita. É um trabalho primoroso deles. Bom, de imediato, a solenidade teve início, sendo anunciada uma jovem cantora que, acompanhada pelo órgão, apresentou a bela peça religiosa Panis Angelicus, de autoria de São Tomás de Aquino, para a obra Sacris Solemnis, e que fora musicada por César Franck em 1872, criando uma psicosfera de altíssimas vibrações. Em seguida, foi composta a mesa central, sendo convidado o Dr. Artêmio Guimarães, e, para encantamento de todos, acompanhamos a entrada do pobrezinho de Assis. Olha só, o pobrezinho de Assis, o próprio, né? Para surpresa geral, acompanhado pela irmã Clara. Dá até um arrepio, gente. No esplendor da juventude e da beleza, e mais alguns companheiros das primeiras horas da sua revolução de amor no passado. O santo irradiava bondade transcendente, como jamais nós tivéramos ocasião de vivenciar, com um semblante suave e doce, trajando as vestes gastas dos seus primeiros dias de ministério na Terra, e o ar vibrava de dúlcidas energias canoras e coloridas. Recepcionados à entrada por uma comissão adrede organizada, foram conduzidos à mesa os 2 apóstolos, esposos da irmã Pobreza. Estávamos extasiados, respirando em ritmo inusitado. Após a oração de abertura proferida pelo nosso governador, Lopes Neto anunciou a palavra do nosso diretor, Dr. Artêmio, entretecendo ligeiras considerações em torno das suas responsabilidades e apresentando alguns de seus traços biográficos. O respeitável cientista acercou-se da tribuna, exteriorizando a nobreza de que se encontrava investido, e deu início à sua mensagem. Nobres mentores que nos honrais com as vossas presenças, queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo. Louvemos o Senhor e cantemos-lhes hosanas. A lei de progresso é incontestável e o amor de nosso Pai é incomensurável, proporcionando a tudo e a todos contínuo aprimoramento que os levará às culminâncias da plenitude. Conforme assinalado por Jesus, no sermão profético
registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, e seus versículos, vivemos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que se operarão no planeta terrestre ao largo dos évos. Posteriormente, confirmadas as graves revelações por João Evangelista no seu memorial, no seu memorável Apocalipse. Vivemos já esses dias significativos, anunciadores das grandes transformações que se vêm apresentando no orbe amado. Eu aqui fiquei pensando. Quando eu li esse primeiro paragrafinho aqui, né, que fala de Marcos 13, eu já pensei na questão do Apocalipse, né? E embaixo ele confirma que João fala do Apocalipse. Então, e aí a gente vê aqui no outro, ó, muito antes deles, os profetas Isaías, Enoque e outros também assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiria para a humanidade. Por sua vez, o calendário maia igualmente registra os graves sofrimentos para as criaturas terrestres deste período, com grande margem de acerto. Nostradamus, o mais célebre dos profetas, teve ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos caso permanecessem nos comportamentos arbitrários que se tem permitido. Mais recentemente, Edgar Cayce previu mudanças muito acentuadas na geografia terrestre em várias partes do seu país e em outros continentes, como resultado de fenômenos sísmicos definidores do Novo Mundo. E multiplicam-se ao largo da história as revelações em torno das ocorrências afligentes que se vêm apresentando em toda parte, chamando a atenção das criaturas humanas que permanecem descuidadas, absorvidas pelos vapores do prazer e dos gozos desgastantes. Os Espíritos do Senhor também referiram-se a esse respeito a Allan Kardec durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando as estruturas físicas, morais e espirituais. Periodicamente, profetas de ocasião e sensitivos dignos expressam os seus sentimentos e preocupações em torno das grandes mudanças que já acontecem, mas que se tornarão mais expressivas caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egoísmo a que se aferra. Bom, em todo esse pedaço, desde aquele pedaço rosa até esse pedaço amarelo aqui embaixo, eu fiquei lendo e refletindo que essa coisa do Apocalipse, né, que o pessoal anda por aí ainda esperando, já está acontecendo, como eles dizem. E eu fiquei pensando assim, como essa parte do trabalho da regeneração começa lá, como o Luciano já trouxe para a gente, começa lá em 1700 e qualquer coisa, que eles começam a se reunir para preparar isso. Então, essa parte do Apocalipse, no meu modo de entender, ela já está havendo desde o início do século passado. Se a gente pensar, ó, Primeira Guerra Mundial, logo depois a pandemia da gripe espanhola, logo depois Segunda Guerra Mundial, de lá para cá foi guerra do Camboja, guerra do Vietnã, os atentados, o terrorismo, AIDS, e um monte de coisa, um monte de abalos sísmicos que tiveram grandes no planeta todo, vulcão que estava adormecido há um montão de tempo. Então, a gente está vivendo isso sem maiores assim, assombros, como querem botar alguns que pregam o terror do Apocalipse. Então, nós estamos vivendo em pleno Apocalipse, com a chance de aprendermos isso. E como já foi dito, a atual pandemia faz parte também
desses remédios, dessas doses de remédios, e ainda virão outras, né? Mas, como já foi dito também, e ele vai falar um pouquinho daqui à frente, né? Porque ele termina esse parágrafo dizendo assim, ó, caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egoísmo que se aferra. E o que a gente vê hoje em dia, quando a gente para e pensa, a nossa sociedade já melhorou bastante. A nossa sociedade começa a se preocupar com a ecologia, a nossa sociedade começa a se preocupar com o próximo. Então, algumas obras de caridade começam a tomar, algumas ONGs começam a tomar força mundial. É por isso que, como a gente vai ver aqui na frente, daqui a pouco, muito do que poderia ser pior em destruição do planeta fisicamente está tomando outro rumo, como, por exemplo, essa pandemia, que, em vez de causar só destruição, ela está fazendo muita morte, mas ela está fazendo com que os nossos corações fiquem mais amolecidos, se preocupem mais com a dor do próximo. Então, está fazendo um trabalho de melhoria geral, tá? No meu modo de entender. Vamos lá. Gente, o tempo já está quase esgotando, já estamos longe do final aqui. Sim, o Edgar Cayce. Eu ia botar um vídeo, mas eu vou botar lá no grupo, porque senão não dá, porque é um videozinho que mostra as previsões de Edgar Cayce, que eu acho que é muito legal ver. Eu vou botar lá no grupo depois. Marcos. Tais fatalidades se expressam como efeito... Oi? Se você quiser dividir o estudo de hoje para a semana que vem, não tem problema nenhum, não, querido. Pode ficar à vontade. Mas não vai atrapalhar? De forma nenhuma, é só alterar depois na escala. Porque senão vai ser muito corrido, a gente acaba fazendo só a leitura. Então a gente pode parar por aqui. Porque a gente está no 87, eu nem vi, ela ficou marcada aqui, ó. E, se eu não me engano, o livro termina na 91. O que eu faço, então? A gente passa o vídeo, né? E aí depois a gente entra direto nos comentários, que, se eu não me engano, o vídeo tem entre 8 e 12 minutos. Pode ser? Por mim, tudo bem. Aí é com você. Então, vamos lá. Agora vamos tentar compartilhar o vídeo. Aqui tem que... Só um minutinho. Você ia fazer uma menção a Edgar Cayce. Eu também tinha feito uma anotação aqui sobre ele. Mas o vídeo é sobre ele. Aí eu vou botar e depois a gente vai comentar em cima dele. A gente termina assim e na próxima a gente faz uma recapitulação, feito o Leonardo fez do próximo, e faz as páginas que faltam. Tá? Então vamos lá. Tá indo? Mas há um homem cujos talentos proféticos assombram até mesmo os céticos mais experientes. Ele completou apenas a 8ª série, mas revelou segredos do passado desconhecidos pelos historiadores. Previu guerras, diagnosticou e curou doenças e viu mudanças em nosso planeta que só poderiam ter sido descritas por cientistas. E tudo isso dormindo. Durante 43 anos de sua vida, Edgar Cayce teve a assombrosa capacidade de entrar em transe e dar às pessoas informações detalhadas a respeito de qualquer coisa que lhe perguntassem sobre o presente, o passado ou o futuro. Edgar Cayce is probably the most profoundly important clairvoyant of all time. He was clearly the most gifted psychic of the 20th century. Ele previu a Segunda Guerra Mundial, as mortes de presidentes, o futuro da medicina e diagnosticou doenças enquanto dormia. 14.306 de suas leituras estão arquivadas e catalogadas na Associação para Pesquisa e Iluminação em Virginia Beach, no estado da Virgínia. Quando o menino, Edgar tinha visões quando se sentava nos bosques lendo a Bíblia. Após seu avô afogar-se no lago da fazenda, Cayce disse vê-lo nos arredores. Tinha também a estranha capacidade de decorar livros inteiros quando dormia sobre eles. Had he been born in different circumstances, not a little rural community
Edgar could very easily have been, sold as a circus act. He was completely surrounded by people who loved him, people who protected him. Seu talento mais assombroso, que deu origem ao nome Profeta Adormecido, surgiu mais tarde, aos 20 e poucos anos. Os clientes faziam perguntas sobre todos os assuntos. Quem procurava petróleo perguntava sobre a localização dos poços. Some of the most remarkable readings before 1923 are oil readings, geophysical readings. Edgar Cayce gives almost a foot-by-foot breakdown of the geophysical conditions for a particular site. And invariably, he was right. He was dead on. Pessoas brilhantes também o procuraram. Thomas Edison received readings on the nature of electricity. Woodrow Wilson, President of the United States, who was suffering from a heart condition. We know that George Gershwin received readings. We know that Nelson Rockefeller received readings. Cayce também foi o primeiro a prever a Segunda Guerra Mundial. In 1935, Edgar Cayce was giving a reading to a 29-year-old freight agent, and the individual wanted to know about affairs of an international nature. Cayce predicted that there would be an alliance between the Austrians, the Germans, and the Japanese. He says in the reading, and unless there is interference from the divine, the whole world will be set on fire. In 1935, no one had any idea that any of this was about to happen. A Liga das Nações ainda era atuante e outra guerra parecia implausível. Edgar Cayce seems to have had a psychic sensitivity to the coming of World War II. There were certainly things in the news that were the clouds of this coming war, but he targeted the time in which it might begin to occur and even its end, and many of the dynamics that went on during those war years. He's not a Republican or a Democrat. He wasn't trying to advocate any particular political agenda, but he clearly had a moral sense about something that needed to be achieved if we were to fulfill our destiny as a nation. As visões de Cayce sobre agitações civis, guerra ou medicina teriam se perdido se não fosse por Gladys Davis, uma jovem taquígrafa contratada a partir de 1923 para registrar tudo o que fosse dito em transe. She was much more than a stenographer. She really completed the work. And it's because of Gladys Davis that we have the readings today. I felt an instant attraction to this man. I just trusted him. One day during a reading, he said a string of words, so I was wondering whether I should put a dash or comma or just how to word this. And over there asleep on the couch, his eyes closed, he said, put a comma between these. After she took the reading, she then typed it up into a copy that she would send to the person who had the reading. In the interest of confidentiality, all the names of the people having readings were removed and numbers were inserted. Não fazia diferença para Cayce se os clientes eram pobres ou poderosos. Não cobrava pelas respostas, mas aceitava doações, uma decisão que afetou bastante sua família. We struggled financially, yes, all the time. My mother was frequently wondering what she was going to buy for groceries next week, because if he got 2 or 3 readings in a row and he had a little money, he'd buy a load of topsoil for the garden, or he'd buy a new fruit tree. I think my father gave these readings because he felt it helped people, and that's what he wanted to do. O sonho de Cayce era abrir um hospital em que os pacientes pudessem receber os tratamentos que ele prescrevia em transe. Em 1925, ele se mudou para Virginia Beach e 3 anos depois abriu o hospital, que foi fechado em 1931 devido à depressão. Durante 43 anos de sua vida, Edgar Cayce deitou-se em um divã, colocou as mãos sobre o plexo solar e caiu em transe autoinduzido. Nesse estado, ele viajava pelo espaço e tempo, prevendo guerras, diagnosticando doenças e, em algumas de suas leituras mais intrigantes, reescrevendo a história. Na verdade, Cayce sugeriu que, com prática, todos poderíamos fazer o que ele fazia. Não acredito que haja alguém sem a capacidade que tem. Bastaria dispor-se a deixar de lado o interesse pessoal para desenvolver essas capacidades. Cayce conseguiu descrever onde obtinha informações durante o transe.
Ele disse que vinham da mente subconsciente da pessoa para quem fazia a leitura, que lia os registros akáshicos, uma fonte universal de conhecimento que contém todo o passado, o presente e o futuro possível da humanidade. Edgar Cayce said, ultimately, when you view it from the highest dimension, there is no time and no space. There is no future and no past. It all is occurring in one fascinating moment of expression, but time is an illusion that has purpose. As leituras de Cayce também sugerem que podemos influenciar o futuro. Outro grande profeta, Nostradamus, também pensava assim. Edgar Cayce and Nostradamus both shared the belief that the future was malleable, changeable. It's also true that if you're a prophet, you're also a propagandist. You're trying to persuade, often, the future to change. Por que Cayce ia querer que o futuro mudasse? Que profecias desastrosas ele fez para o novo milênio? Edgar Cayce made some extraordinary and spectacular earth change predictions, something that would be catastrophic, probably even beyond what we could imagine. Nostradamus, os maias, os profetas e as tradições proféticas de todo o mundo alertaram para mudanças cataclísmicas que estão por ocorrer. The ancient Mayans had a sense that there would come a time, about in these times in which we're living now, that would include tremendous destruction. They speak about the day of the withered fruit and the great tempest, things that sound rather scary. Os Hopis falaram da morte de árvores e de mudanças climáticas intensas que trarão o grande dia da purificação. Nostradamus falou de mortos saindo dos túmulos. E Mãe Shipton alerta. Tempestades farão o mar rugir, tudo vai morrer e nascerá um novo mundo. As profecias de Cayce para o novo milênio são tão terríveis quanto as de todos os profetas que o precederam. Edgar Cayce made some extraordinary and spectacular earth change predictions. Probably the biggest one was that the rotational axis of the earth would change. And that's something that would be catastrophic, probably even beyond what we could imagine if that took place literally. If the tilt axis of the earth shifted slightly, the entire mass of the earth would have to reconfigure itself. It would shift ocean basins, it would shift where valleys are, where mountains are. Algumas visões de Cayce sobre o futuro são aterrorizantes. He speaks of Japan going into the ocean, inundations for southeastern United States, perhaps in a very slow way, but a permanent kind of inundation. Ele também disse que a costa leste não seria poupada. Partes da atual costa leste de Nova York ou a própria cidade de Nova York desaparecerão. E isso ocorrerá em outra geração. Partes do sul da Carolina e da Geórgia desaparecerão. E isso acontecerá muito antes. He also suggests that Europe would change either geologically or climatologically in the twinkling of an eye. Cayce actually foresaw these as part of the shifting of the poles. He stated that the Great Lakes would flow down through the Mississippi Valley system and from there flow right into the Gulf. Cayce, que nada sabia sobre placas tectônicas, disse que sinais de dentro da Terra nos alertariam da mudança dos polos. The most dramatic predictions that Edgar Cayce made is that there would be the onset of major earth changes that would escalate in activity from 1958 on through 1998. From that period on, these trends, they would escalate again. Then we would know that the pole shift was coming. Haverá agitações no Ártico e na Antártida que provocarão erupções vulcânicas nas áreas tórridas. Começarão em 1958 e em 1998. Volcanic activity events are increasing. Torrid zone activity has increased along with general world increase by something like 500% in the last 50 years. Cayce também previu mais tempestades violentas e terremotos nesse período. Nos últimos 10 anos, os furacões no Atlântico estiveram em seu nível mais elevado. E muitos terremotos foram detectados em todo o mundo. Em 1999, pesquisadores alemães mediram mais de 200 terremotos acima do Círculo Ártico em 7 meses.
Será que Casey, Shipton, Nostradamus, os Maias e os Hopis leram o mesmo livro de profecias? People from different cultures seem to have been able to tune into a kind of universal mind at the same level that Nostradamus and Edgar Casey seem to have been able to tune into also. O mundo que conhecemos irá terminar? Some disaster with our skies, with our crops, with our rising oceans, they all can basically agree on that. They may emphasize one aspect more than others, but they all share the fact that we are entering a period of evolutionary crisis. Mas há um homem cujos talentos proféticos assombram até mesmo os céticos mais renitentes. Ele completou apenas a 8ª série, mas revelou segredos do passado desconhecidos pelos historiadores. Previu guerras, diagnosticou e curou doenças e viu mudanças em nosso planeta que só poderiam ter sido descritas por cientistas. Estava tentando desligar ali, não estava conseguindo. Bom, veja bem, quem vê esse vídeo com os olhos mais materialistas, mais humanos, pensa nessa coisa mais de destruição das previsões, assim, né, tocar o terror, né, como se diz. Mas a gente que já tem esse conhecimento do espiritismo, que está estudando esses livros todos que falam dessas transformações, eu, pelo menos, me pego, que é uma coisa muito importante, na parte que tanto ele quanto Nostradamus falam que o futuro é maleável. A gente sabe, através da doutrina, através das informações, Luciano virou meu show falar nisso, né? Que a gente, com o nosso procedimento, e a gente acabou de ler isso aí no nosso estudo, com o nosso procedimento, mudando o procedimento da humanidade, muda-se essa previsão de desastres totais para o futuro. A coisa passa a ser mais suave. A mudança vai ter que ocorrer. Essa mudança do polo faz parte do movimento da Terra, né? Isso aí mas não precisa haver coisas abruptas, destruições demais. Do lado que a maré for subindo, do outro lado ela vai descendo. O ser humano vai se adequando, vai mudando, as cidades vão mudando de lá. Isso aí outro dia eu ouvi alguém falando sobre a Era do Gelo. Eras do Gelo já aconteceram várias, desde a formação da Terra. Então, são coisas naturais, fenômenos naturais que vão acontecer. Agora, nós temos a condição de influenciar sobre isso como poder vibratório do ser humano. A nós cabe difundir essa ideia para que mais pessoas pensando assim tentem modificar o pensamento, para que a gente possa interferir positivamente nesse processo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, antes de passar a palavra para vocês sobre o Edgar Cayce, é que a gente viu ali. Por que ele manteve tudo, esse poder, essa coisa, ele não perdeu? Ele aceitava doações. Com o quê? Com o fito de fazer um hospital. Por que eu lembrei disso? Porque a gente aqui teve uma época, alguns anos atrás, que apareceu uma médium, né, que fazia tipo de previsões assim. Ela dizia, e parece que foi comprovado no programa de televisão, que ela fez previsões até para o JK. Só que nessa época ela veio e começou a se envolver com política. Eu consigo lembrar o nome dessa médium. E ela se meteu na política e começou a fazer campanha para um político. Aí, pum, a previsão dela não se concretizou e ela caiu no ostracismo. Então, quer dizer, de tempos em tempos aparece um médium assim, com essa qualidade agora. Saber fazer uso disso para o bem é que vai mantê-lo nesse trabalho. Porque todas as informações que ele dá, essas de catástrofe toda, ele bota isso tudo para a gente, como ele diz assim, ó, o futuro é maleável. É o que a gente está vendo nas obras espíritas. A humanidade mudando de comportamento, o nosso futuro muda. O futuro não é estanque, é possibilidade. É um leque de possibilidades. A cada minuto, a gente tem um leque de possibilidades à nossa frente. Boas escolhas vão fazer
bons retornos futuros. Eu acabei aqui, estou passando para vocês. Eu estou aqui me coçando para falar, já estouramos até o tempo. Eu fiz um monte de anotações aqui, olha, rabisquei o papelzinho todo. Eu vou soltar, tá, Marcos? E a turma também. Primeiro que aquela vidente, né, que acertou uma série de previsões, talvez tenha sido a mãe de Ná. Abre o teu microfone. Não foi a mãe de Ná, não, foi uma outra. Uma outra senhora, que eu não lembro o nome dela. Agora tem, eu não sei se é uma russa ou uma indiana, chamada Baba Vanga, até consultei agora no Google, e realmente é. Ela faz previsões para séculos à frente, milênios inclusive, e as previsões dela são alarmistas. Ela nem vale a pena abordar. Agora, quanto ao Cayce, importante a gente falar o seguinte, né? Porque tem algumas pessoas aqui que são mais novas da doutrina. Quando ele fala sobre dias da purificação, nós já estamos em processo, início do processo da purificação para atingirmos o planeta regenerado. E quando ele diz que os mortos sairão do túmulo, que não se assustem, não serão zumbis, não, gente, pelo amor de Deus. Os terremotos só sobrarão à superfície do planeta, os cemitérios irão rachar. Isso segundo o Cayce. E é óbvio que os corpos... como aqui em Mangaratiba, antigamente, no século XIX, os mortos eram sepultados no entorno da igreja. Como nós estamos à beira-mar, toda vez que tinha uma maré cheia, uma maré alta, lavava as sepulturas e os corpos ficavam expostos. Os corpos não saíram da sepultura, do túmulo. É só usar a razão. Eu achei muito interessante uma pontuação que o Edgar fez, que eu já falei aqui algumas vezes, me perdoe até se parece o ego, não, mas nós já dissemos aqui uma vez, ou duas talvez, acerca do registro acástico. E aí veio o Cayce, né? Eu nem sabia dessa leitura que ele fazia sobre isso. O registro acástico, na verdade, é um computador cósmico, onde nesse computador está registrado ou salvo todos os movimentos do planeta antes mesmo do planeta existir. Ponto. Vem de Akasha, registro acástico. Muito bom. Eu achei muito interessante essa colocação do Cayce. Aliás, o vídeo que você trouxe hoje foi primoroso, Marcos. Foi a cereja do bolo do estudo da tarde. Já foi muito bom, por sinal. E o vídeo coroou o estudo da tarde. Eu fiz outras anotações aqui, mas eu nem sei se vale a pena a gente comentar, porque, né, provavelmente alguns também querem fazer suas colocações. E, sim, as boas escolhas com relação também ao futuro plástico, maleável. Nós somos herdeiros nós mesmos, né? Então, se hoje nós entramos diretamente nas leis naturais, causa e efeito. Se nós queremos ter bons resultados, né, que praticamos boas obras. E essa perfeita colocação, essa vibração que nós produzimos diuturnamente, e olha que nós estamos hoje atravessando um dos principais momentos que tanto o Manuel coloca, como o pobrezinho de Assis coloca, como o Cayce coloca. Então, há um fio condutor que vai alinhavando todas essas previsões, e nós já estamos vivenciando o que aconteceu em 2004. A primeira edição do Transição Planetária aconteceu em 2008, ou seja, 4 anos após a tsunami na Indonésia. 13 anos depois, agora em 2021, nós já estamos experienciando tudo aquilo que nos foi colocado anteriormente. Isso em 2008, essa edição que nós temos é de 2010. Então, esse é um chamamento para um despertar maior, que nós não estamos aqui brincando no playground. Nós somos os grandes artífices do futuro. E eu não sei se eu vou achar aqui. Quando ele fala que... sim, ele fala do novo mundo. O novo mundo está nas nossas mãos. Nós seremos herdeiros de nós mesmos, nós somos responsáveis, inclusive, se não materialmente, através da intenção, pensamento, prece, oração, bons sentimentos, para acolhermos esses espíritos que já estão entre nós, sobretudo os 500 que já eram da Terra, desencarnaram, estão voltando melhores. É o caso do... Zé, me lembra aí, do cientista. O cientista que disse, né, que não consigo finalizar sua programação, o esgotamento físico de tanto trabalho e empenho em prol da ciência, né, desencarnou provavelmente um pouco antes. É o Artêmio Guimarães. Artêmio Guimarães. Obrigado. Tá. Continua atuando no plano espiritual e vai retornar provavelmente enquanto cientista. Então, se ele, doutor Artêmio Guimarães, tem essa prerrogativa, quem vai negar a nós também esse legado para nós mesmos? Aqui eu agradeço a atenção e fecho a minha fala.
É uma dúvida que eu posso falar? Dá tempo, não? Rapidinho, Sônia, por favor, que já passamos do tempo, tá, querida? Ah, tá. Não, é só para perguntar o seguinte, qual é o nível de credibilidade dessa pessoa? Porque tem, assim como o Edgar, tem outros que também previram muitas coisas e tal, fizeram previsões e tudo mais. Qual é o nível de credibilidade? O Chico Xavier comentava sobre ele? Como é que é isso? Sônia, o nível de credibilidade do Edgar Cayce é dado pela confirmação do que ele previu, dos registros que tem do que ele previu e que foram confirmados. Então, ele é um cara mundialmente conhecido. Você vê que ali no vídeo fala que ele procurava petróleo, as pessoas procuravam petróleo, e ele dizia onde é que estava lá, metro a metro, o que tinha que cavar, e os caras achavam. Então, o nível de credibilidade dele é muito grande, realmente. Você sabe se o Chico Xavier comentava alguma coisa sobre ele? Que eu não ouvi. Olha, eu não posso te precisar, porque eu não lembro. A minha memória é de queijo suíço, toda furadinha. Ok. Mas assim, essas coisas que ele viu aí corroboram com a fala do Chico no Pinga Fogo, que disse que se a gente não entrasse numa guerra de extermínio, Sim, tudo bem. aquela fala toda é corroborada por esse tipo de previsão. E isso pode se modificar. Então, ele não é um profeta, digamos assim, da destruição por destruição. O que eu mais me pego é esse posicionamento dele de mostrar a plasticidade do futuro de acordo com a evolução do povo terreno. Mas se ele fazia tanta coisa do bom, do bem, né? Por que ele teve essa tal depressão, tanta depressão, né? Bom, aí de se perguntar por que todos nós temos as nossas dificuldades, se estamos já começando a militar no bem, não é? A gente tem a gente pode estar muito bonzinho agora, mas a gente não foi bonzinho a vida inteira. Então, temos as nossas dificuldades, temos as nossas os nossos resgates, temos os nossos perseguidores, temos aqueles que nos perseguem pelo simples fato de que nós estamos buscando o caminho do bem e eles querem entravar o bem. E como nós precisamos, eu falei até no início do estudo, que nenhum desses que a gente vê como exemplo, você pode olhar a vida deles, nenhum deles teve vida fácil. Todos eles tiveram uma vidazinha meio complicada, meio difícil. Então, se nenhum deles teve vida fácil, por que ele teria? Ou por que qualquer um de nós teríamos? Ao contrário, toda vez que a gente abraça a causa do bem, aparece mais coisa para entravar, que é para ver se a gente está realmente decidido a ficar no caminho do bem. Porque não é um trabalho para qualquer um, não. É um trabalho para quem tem fibra. E a gente é testado todo dia. Aí a gente escorrega na casca de banana, aí o mentor diz assim, quer continuar o trabalho? Levanta e vai em frente. Agora, se não quiser continuar o trabalho, vai ficar lá. Então, isso é para todo mundo. Gente, se não parar, mandar eu calar a boca, não para. A gente já estourou muito, desculpa. Podia fazer a prece, porque eu tenho assim, onde que fala em depressão? Que ele teve depressão? Eu não reparei isso também, não, mas eu estou respondendo pela colocação dela. Eu falando dos problemas que... Se eu não me engano, ele falou isso. Pode ser que eu esteja enganada, não, mas acho que... O hospital foi fechado a depressão que ela está falando é a depressão econômica, de 1929. Que houve no país, Foi isso. É que eu dei uma saidinha aqui, e quando eu voltei, escutei depressão. Falei, quero ter depressão. Foi mal. Tá bom. Mas também está na hora da prece. Se ninguém tiver mais nada a falar, quem gostaria de fazer a prece? Eu posso fazer. Tá bom, Lu. Então tá contigo. A gente nem tem muito aonde buscar inspiração, né? Porque o estudo de hoje já foi deveras inspirador. Então, vamos, mais uma vez, unir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos
no propósito de agradecer profundamente ao nosso mestre maior, Jesus, a Maria de Nazaré, nossa amorável mãezinha, a Deus, nosso eterno Pai de amor, de misericórdia, de justiça, por tantas coisas boas que nós temos recebido, sobretudo nos últimos tempos, nos últimos meses. E, sobretudo, e especialmente a Kardec, enquanto decodificador dessa iluminada doutrina dos Espíritos, que fez com que descortinasse o véu da nossa ignorância e nos trouxesse, nos traz, e certamente ainda irá nos trazer, tantas novidades do plano espiritual superior, sempre sob a égide de Jesus. E assim, Senhor, mais uma vez, aqui estamos embevecidos pelo estudo dessa tarde, gratos pela condução do nosso companheiro Marco Sireno, que também conduziu o estudo com sensibilidade, com empatia, com respeito. Sem Jesus, após o nosso agradecimento, mais uma vez, como somos eternos pedintes, vamos pedir, Senhor, iluminai as mentes daqueles que têm em suas mãos a direção dos países, dos estados e dos municípios. Que vossa mãe, a nossa mãe, querida Maria de Nazaré, acolha, através de seus mensageiros, todos aqueles irmãos nossos que, por ora, atravessam o portal da vida, saindo da terra e retornando à vida maior, à espiritualidade. Acolha o Senhor, pois que sabemos e ainda sentimos minimamente uma pequena faísca do vosso imenso amor por cada um de nós. Se conosco, Jesus, que vossa luz, que a vossa paz encontre permanentemente abrigo no fundo dos nossos corações, posto que vós mesmos nos ensina. Se me amais, guardareis todas as minhas palavras. Não é fácil, Senhor. Bem que vós sabeis, devido ao nosso grau ainda de ignorância, a dificuldade que temos em amealhar todo esse potencial de luz traduzido pelo Evangelho. Nós já fomos tocados, Senhor. E uma vez tocados, fortaleça-nos a nossa fé, que consigamos ouvir as reverberações do vosso Evangelho de luz em nossos corações, em nossas mentes, e que sejamos nós esse projeto de homem novo que o Senhor da vida espera de cada um. E assim, Jesus, mais uma vez, agradecidos que estamos, pedimos, então, permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus.